Graça e paz em Cristo Jesus. Convido você a abrir sua Bíblia, no livro de Atos, capítulo 8, a partir do versículo 26. Atos 8, a partir do versículo 26, indo até o versículo 39. Atos dos Apóstolos 8, 26 a 39. Diz assim, eu lerei a Nova Versão Internacional. Um anjo do Senhor disse a Filipe, vá para o sul, para a estrada deserta que desce de Jerusalém a Gaza. Ele se levantou e partiu, no caminho encontrou um eunuco etíope, um oficial importante encarregado de todos os tesouros de Candace, rainha dos etíopes. Esse homem viera a Jerusalém para adorar a Deus e, de volta para casa, sentado em sua carruagem, lia o livro do profeta Isaías. E o Espírito disse a Filipe, aproxime-se dessa carruagem e acompanhe-a. Então Filipe correu para a carruagem, ouviu o homem lendo o profeta Isaías e lhe perguntou, o senhor entende o que está lendo? Ele respondeu, como posso entender se alguém não me explicar? Assim convidou Filipe para subir e sentar-se ao seu lado. O eunuco estava lendo esta passagem da Escritura. Ele foi levado como ovelha para o matadouro e como cordeiro mudo diante do tosqueador, ele não abriu a sua boca. Em sua humilhação foi privado de justiça. Quem pode falar dos seus descendentes? Pois a sua vida foi tirada da terra. O eunuco perguntou a Filipe, diga-me, por favor, de quem o profeta está falando, de si próprio ou de outro? Então Filipe, começando com aquela passagem da Escritura, anunciou-lhe as boas novas de Jesus. Prosseguindo pela estrada, chegaram a um lugar onde havia água. O eunuco disse, olha, aqui há água. Que me pede de ser batizado? Disse Filipe, você pode, se crê de todo o coração. Creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Assim deu ordem para parar a carruagem. Então Filipe e o eunuco desceram à água e Filipe o batizou. Versículo 39 e último. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe repentinamente. O eunuco não o viu mais e, cheio de alegria, seguiu o seu caminho. Amém? Vamos orar um pouco mais, Senhor. Nós pedimos graça para explanar a Tua palavra. Ó Deus, que ela alcance o seu objetivo. Nós oramos em nome de Cristo Jesus. Amém. Meus irmãos, essa noite de celebração de batismos, e eu costumo dizer que o batismo é o parto natural da igreja. Não é? Existem outros que vêm de outras igrejas, como disse o pastor Flávio aqui, acompanhando lá de trás. Não é? E nós os recebemos com muita alegria, seja por carta de transferência, seja por aclamação, seja reintegração, mas quando nós percebemos batismos, não é? O nosso coração não que seja melhor do que as outras formas, mas é a forma natural da igreja gerar, crescer. Não é? Nós entendemos a importância do cumprimento dessa ordenança. E o texto que nós lemos tem uma relação muito profunda com o batismo, dentro daquele contexto de igreja primitiva. A igreja nos seus primeiros anos, através desse evangelista chamado Filipe, Deus o levanta diante de um contexto, se os irmãos notarem o capítulo 8 dos versículos anteriores, dentro de um contexto de perseguição. Tiago já tinha, o apóstolo de Jesus, Herodes já tinha mandado matar, e Paulo, junto com outros, ainda percorriam, né, aquela situação de perseguição dentro do contexto da igreja, e Deus levanta esse homem e lhe dá a graça de ser evangelista, de poder partilhar o evangelho.
E no que nos chama a atenção é que um anjo vem e diz a Filipe, justamente para ele ir para o deserto, em certa localidade, cita os detalhes desse momento, desse local. Nos chama a atenção de que um anjo, não é? Dentro do livro de de Atos dos Apóstolos, tenha essa função aqui. Porque não é a primeira vez que nós temos relato do anjo. Mas o anjo aqui fazendo uma função de mensageiro. Anjos são mensageiros de Deus. E eu chamo a atenção dos irmãos da igreja, e quem nos ouve pela internet, de que anjos têm a sua importância dentro do contexto das Escrituras, mas anjos não devem ser adorados, anjos não devem ser cultuados. Hoje nós aproveitamos esse texto aqui para dizer que nós estamos diante de um contexto onde as pessoas estão cultuando, as pessoas estão adorando, as pessoas estão fazendo oferendas, as pessoas, inclusive, dentro de alguns círculos evangélicos, elas estão pedindo a Deus que envie determinado anjo, não é? E ainda cita pelo nome, que vá para resolver alguma causa, e nós percebemos uma deturpação, não é? Um caminho que é tomado que não nos faz entender como sadio em relação às Escrituras. Porque em nenhum momento das Escrituras nós percebemos anjo tendo importância maior do que o Espírito Santo, em hipótese alguma. Anjos, eles têm a sua importância, mas aqui nesse texto ele vem justamente para cumprir uma missão, ele ser um mensageiro. E ele diz a Filipe justamente para ir a um local deserto. Por isso que o tema dessa mensagem é batismo do deserto, não é? É incomum alguém chegar para ir para um lugar que não tem gente. Justamente quando se é evangelista, que nós devemos estar onde as pessoas estão. Hoje há igrejas que buscam e esperam, aliás, que as pessoas adentrem as igrejas. E nós precisamos lembrar que nós precisamos ir aonde as pessoas estão. Porque algumas jamais pisarão os pés aqui. Por isso que em alguns cultos de formatura nós pregamos, é claro, sobre gratidão e focamos a bênção de uma graduação, de uma turma, mas colocamos também a necessidade de evangelho. E partilhamos isso com muita sabedoria, e algumas pessoas, quando terminam um culto como esse de formatura, por exemplo, que nós temos aqui, recebemos muito, as pessoas nos procuram e dizem, puxa, eu estava com uma mentalidade um pouco distorcida do que era evangelho. Eu penso que é só aquilo que se apresenta na televisão. Eu penso que os pastores são só daquela forma ali, não é? Porque nós entendemos, irmãos, que as pessoas devem ser buscadas também. Elas deve-se levar a elas o evangelho. E como ir para um lugar deserto? Como receber uma missão, um evangelista em potencial como Filipe, e ir até um lugar deserto? Mas, irmãos, Deus não manda as coisas em vão. Ele não usa os seus mensageiros, não é? Em vão. É porque Deus, em sua soberania e graça, já enviou esse mensageiro, porque ali justamente estava passando um homem importante, inclusive um prosélito. Ele não era judeu, mas ele estava no templo de Jerusalém. Ele, inclusive, não tinha nem acesso direito ao templo, porque não era permitido, mas ele cultuava até onde era permitido, ali perto dos átrios do templo. E esse homem saiu de distante local para ir a Jerusalém. Quem sabe ele se dirigia apenas uma vez ao ano para aquela cidade de Jerusalém. E no retorno, ele estava com tanta fome e sede ainda, de ouvir um pouco mais daquilo que, quem sabe, ele tinha ouvido lá no templo, e ele tinha um interesse pelas Escrituras, e nós chamamos isso também de uma ação do Espírito Santo na vida das pessoas, provocando sede e fome da palavra. E esse homem começa a ler a Escritura do profeta Isaías. E justamente no texto, quando o profeta Isaías fala daquele servo sofredor, daquele que foi morto, daquele que não tinha aparência de formosura alguma, daquele que ele seria, na realidade, quando Isaías traz a sua profecia, cerca de 600 anos antes de Cristo, falando daquele Cristo que iria até o Calvário, que iria até a cruz para morrer. Por isso que, quando Filipe nota
e recebe a ordem para se aproximar daquela carruagem, onde esse homem importante, inclusive eunuco aqui, eu não quero perder muito tempo, ou despender muito tempo em relação à explicação, mas pode ser que seja um oficial importante que cuidava do tesouro dessa rainha de Candace, mas pode ser também um homem responsável por um harém, não importa agora, é muita especulação em cima de quem era o etíope. Uma coisa nós sabemos, esse etíope ele estava com fome e sede de Deus, ele estava querendo saber quem era Jesus, o que é que o texto estava falando na realidade. E quando Filipe se aproxima dessa carruagem, ele recebe uma pergunta, não é? Ele disse, o que eu estou sem entender, como é que eu posso entender sem explicar, sem ter alguém que me explique aqui, sem ter alguém que me fale se esse homem, esse escritor, ele está falando dele mesmo ou de outro. E Filipe começa a narrar as escrituras de tal forma que aquele homem entende plenamente que se tratava de Jesus. Nós percebemos aqui, irmãos, a importância da explanação das escrituras. Nós tivemos agora recentemente o dia da Bíblia e nós reiteramos aqui a palavra de que a Bíblia é a melhor missionária que nós temos. Nós temos gente aqui nessa igreja e em outras igrejas que foram alcançadas pelo Evangelho de Jesus através da leitura da palavra. E através da leitura da palavra elas sentiram-se impulsionadas pelo Espírito Santo para que buscassem compreender melhor a palavra. Nós louvamos a Deus porque a Escritura, ela é o melhor comentário da própria Bíblia. E ela traz aquilo que nós necessitamos. A Bíblia, ela diz de onde nós viemos, ela diz por que nós estamos aqui, e ela diz para onde nós iremos. Ela não é um livro de caráter científico e nem tem a pretensão de ser, mas ela traz nas suas páginas aquilo que o homem mais necessita, que é da palavra de Deus em seu coração e de uma dimensão que não apenas aqui nessa terra em termos de vida, mas de uma vida eterna, porque é o sonho de todo ser humano é viver muito. E nós notamos que Filipe explana essas escrituras para esse eunuco, para esse homem que estava com fome, que estava com sede da palavra. E chegou-se a conversa, o diálogo, a explanação, a tal ponto de que chega-se num momento importante, onde esse homem pergunta sobre crer em Cristo Jesus. Ou ele é indagado sobre crer em Cristo Jesus. Ele disse, é possível eu chegar a ter um encontro, a batizar, a descer as águas? E o próprio evangelista diz sim, é possível sim. Se você crer que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Se você crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Note que o Evangelho ele é muito simples na sua mensagem. Às vezes nós queremos minimizar a importância dessa decisão aqui. Mas a única questão que o Evangelho coloca diante do ser humano é se ele pode crer em Cristo Jesus como enviado de Deus. Aquele que veio com o propósito de morrer e de libertar o homem, fazendo um elo entre Deus e o homem que tinha sido quebrado. Note que essa simplicidade do Evangelho está baseado num ato de fé, que inclusive a própria fé é uma dádiva de Deus. E aquele homem diz, eu creio sim, que Jesus Cristo é o Filho de Deus, diz ele no versículo 37. Eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Hoje nós percebemos uma descrença nas pessoas, inclusive em termos até da religião, um descrédito. Muitas pessoas que querem saber de outras coisas, de tudo, menos quando se entra no assunto religião. Mas nós precisamos dizer em alto bom som, de que para nós Jesus Cristo é mais do que um fundador de uma religião.
Nós precisamos dizer em alto e bom som com as nossas vidas, de que Jesus Cristo, a melhor definição que Ele deu de si próprio, é que Ele é a própria vida eterna. Ele é a própria vida. Por isso que aquela palavra-chave fundamental, quando os discípulos olhavam um para o outro, quando Jesus, perto da sua partida, Ele diz: olha, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim, na casa do meu Pai há muitas moradas. Se assim não fosse, eu vos teria dito, eu vou preparar-vos lugar, e quando eu for e preparar lugar, voltarei para que possa vocês estar junto comigo. E aí um deles pergunta, o Tomé disse: mas Senhor, nós estamos tanto tempo com o Senhor, já aí qual é o caminho? E o que é que nós devemos fazer? E no versículo 6 ele dá aquela definição preciosa, Jesus: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. É uma das melhores definições que nós temos de Jesus. Até porque ele fecha a questão de uma máxima que tem sido propagada e famigerada e não tem uma base bíblica, de que todos os caminhos levam a Deus. Em hipótese alguma. Há um só mediador, como nós falamos há pouco tempo aqui. Há um só mediador entre Deus e os homens: Jesus Cristo. E aquele homem entende isso. Meus queridos, nós estamos cientes de que essa revelação, ela é acolhida justamente por aqueles que podem perceber a sua pecaminosidade e a sua pequenez diante de um Deus grande. Por isso que um dia Jesus disse para alguns: eu não vim para aqueles que se acham bons, eu não vim para aqueles que se acham sãos, eu vim para aqueles justamente que se acham necessitados, os doentes, eu vim para a gente quebrada, eu vim para a gente que tem uma necessidade grande e enorme nas suas vidas, eu não vim para aqueles que se acham tal. E nós percebemos que esse homem, ele reconhece, um homem importante. Ele reconhece a sua pecaminosidade. Ele reconhece as suas finitudes. Ele reconhece que Jesus é o Filho de Deus. Creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Creio. E a fé é algo inegociável em relação a quando abraçamos a vida cristã. É algo que nós não temos como colocar em xeque diante de algumas situações. Porque é o próprio Espírito Santo quem se encarrega de fomentar em nós essa fé como dádiva de Deus, mas se o homem não reconhecer a sua necessidade, ele não irá a lugar algum. Pode até se emocionar, pode até sentar no banco de igreja, pode ouvir um pastor eloquente pregando, pode ouvir um hino maravilhoso, lindo, e às vezes pode até se emocionar ao extremo, mas se não ir além disso e reconhecer a necessidade de Cristo Jesus no seu coração, nada feito. Porque é preciso tomar uma decisão em vida, de estar do lado de Cristo, e mais do que isso, de ter Cristo ao seu lado. Mas nós vamos adiante do texto, e aquele homem diz: bem, eu já estou convencido, eu já sei, eu creio piamente de que Jesus é o Filho de Deus, eu tenho isso no meu coração. Quem sabe eu estava aqui lendo mais e havia uma fome no meu coração, uma sede no meu espírito, para que eu pudesse perceber isso, e eu creio que ele é o Filho de Deus, e deu ordem para aquela carruagem parar. E Filipe e o eunuco, diz o texto, eles desceram até a água, e Filipe o batizou. Oh, dia maravilhoso, quando nós fomos batizados, aliás. Eu dou graças a Deus, estava dizendo aos candidatos aqui, eu disse: todos vocês essa noite vão pregar, não é? Mesmo sem ser pastores, vocês vão testemunhar que é uma pregação da nova vida em Cristo, que vocês estão abraçando, já tomaram a decisão, e agora o batismo é um testemunho público disso.
Louvado seja Deus, porque através do batismo nós temos o ato simbólico de que nós devemos morrer para muita coisa que não presta e que não faz parte da vida cristã, não tem nada a ver com a nossa nova vida. E quando levantamos simbolicamente, nós cremos que estamos nascendo para uma novidade de vida, para um novo momento, para uma nova história. E testemunhamos isso publicamente. Por isso que o batismo deve ser dessa forma, publicamente. Nós louvamos a Deus, porque muitos aqui tomaram uma decisão, mais do que descer as águas batismais. Tomaram a decisão de que, uma vez crendo em Cristo Jesus, e tendo a oportunidade de poderem descer as águas, cumprindo uma ordenança, o fizeram. E aquele homem diz, eu quero ser batizado, eu preciso. Não que o batismo, diga-se de passagem, frise-se bem, não que o batismo seja um sacramento que traga graça em si mesmo e que tenha uma implicação na sua salvação. Não, não. Não cremos dessa forma. Mas o batismo é algo altamente significativo, porque o próprio Jesus, ele, sem necessidade, porque Filho de Deus, enviado, mas ele se deixa batizar por João, para cumprir aquilo do que estava escrito sobre ele. E aquele homem desce até a água com Filipe, Filipe o batiza, e quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe repentinamente. Eu sei que aqui não é um momento para discussão teológica, já viu? Às vezes nós perdemos tempo tanto com questões que não são fundamentais. Mas nós, batistas, pelo menos, entendemos e respeitamos quem pensa diferente. Porque o bom é nós entendermos que podemos divergir no entendimento bíblico e teológico de algumas questões. Que elas não são fundamentais. Fundamental é crer que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Fundamental é saber que Jesus é o único caminho, a verdade e a vida. Isso são questões fundamentais. Mas a forma do batismo para nós entendemos que é dessa forma aqui, não é? Por imersão. É uma herança denominacional. E às vezes alguns não entendem a necessidade e nós fazemos questão de frisar de que isso é algo que nós precisamos preservar. Porque tem a ver não apenas com a nossa história denominacional, mas tem a ver com o nosso entendimento bíblico sobre o significado do batismo. A água certamente ali havia de beber, ou para beber com aquele eunuco. Mas eles aguardam, esperam em chegar a um local onde tenha água abundante. E o texto é tão forte, tão categórico, irmãos. Saindo da água, não é? Saindo da água. Então entendemos que o batismo, a forma é por imersão, mas em hipótese alguma isso faz com que nós possamos nos arvorar e dizer que a forma é o tudo. A forma é apenas a ponte, porque o fundamental aqui é o testemunho que aquele homem ele pôde propagar àqueles que o acompanhavam naquele momento. E assim, alguns comentaristas chegam a até narrar de que esse etíope, possivelmente, foi um dos primeiros conversos daquela região, daquela nação dele ali na Etiópia. É claro que há ainda alguma controvérsia, porque a primeira igreja nascida na Etiópia foi aproximadamente, segundo os estudiosos, no século III. Mas aqui, esse homem, ele vai para a sua nação, com a conversão de Jesus Cristo muito nítida no seu coração. E quem entrega a vida a Cristo e quem testemunha de Cristo Jesus, sabe que não tem como guardar isso só para si. Nós precisamos fazer a função de sal e de luz, de tempero onde nós estivermos e de iluminar as trevas onde nós estamos. Possivelmente, esse homem alcançou outras vidas, porque ele não guardou algo tão precioso, um tesouro maior que ele agora tinha dentro dele, uma vez que ele era responsável pelo tesouro da rainha. Mas agora ele tinha um tesouro dentro do seu coração, que era Jesus Cristo vivendo nele.
Os ideais que, quem sabe, ele tinha na sua nação, de valores outros em caráter espiritual. Agora ele tem um tesouro dentro de si. E o texto finaliza, irmãos, e é aí com isso que nós queremos finalizar. Que depois daquela experiência de batismo, depois de saírem da água, como temos no texto, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe repentinamente, e o eunuco não viu mais ninguém, cheio de alegria. Ele seguiu o seu caminho, cheio de alegria. Porque assim, a gente pode pegar a vida desse homem, mesmo sem as minúcias do texto da vida dele, antes de Cristo Jesus e depois de Cristo Jesus. A vida antes de Cristo Jesus, só Deus sabe como esse homem vivia. Os pensamentos que podiam permear na sua mente. Mas depois de Cristo Jesus, nós notamos que o termo, a expressão, saiu dali cheio de alegria, é o que acontece com aqueles que entregam as suas vidas a Cristo Jesus. Cheio de alegria seguindo o caminho. Cheio de alegria. Eu lembro que um menino, no dia 14 de setembro de 1980, era batizado num templo aqui embaixo da primeira igreja. E aquele dia foi um dia de alegria para aquele menino. Porque quem encontra Jesus não tem como ter uma vida diferente, senão uma vida mudada, uma novidade de vida, e segue o caminho de forma diferente. Diga-se de passagem, um contexto de Antigo Testamento, quando Ana ora e busca ao Senhor por um filho, nós notamos justamente a diferença da presença de Deus na vida da pessoa. O texto cita que quando Ana saiu dali, daquele local, depois que ela obteve a graça do Senhor, segundo o próprio Eli, que tinha confundido ela com uma outra situação, de mulher embriagada, mas ela clamava por um filho. E aquela mulher que era cabisbaixa, triste porque não gerava filhos, o texto diz lá de Samuel, 1 Samuel, que ela já deixa aquele local ali, já com um semblante diferente. Porque é assim, quando nós temos um encontro com Cristo Jesus, a alegria que é Cristo Jesus, veja bem, não confunda alegria com sentimentos. A alegria que a palavra diz é algo que ela independe das situações que nós passamos. O sentimento ele é muito pouco, ele é muito volúvel. Mas a alegria, ela é a personificação de Cristo Jesus. Por isso que tem um hino que o coral Voz de Sião canta: nossa alegria és tu, Jesus. Porque nós entendemos que a alegria do cristão é o próprio Cristo. E aquele homem segue o seu caminho, alegre. Cheio de alegria, diz o texto. Eu quero aproveitar e dizer nessa noite, aqueles que desceram as águas batismais, que receberão daqui a pouco o registro, através de um certificado, dessa noite significativa para vocês. Sigam o caminho de vocês, cheio de alegria. Eu estava dizendo para alguns hoje pela manhã, de que quando tomamos uma decisão dessa, antes e depois, nós sofremos pressões enormes, porque nós sabemos que existe um arqui-inimigo nosso, que não é feito de carne e osso, mas ele é o ser espiritual que luta para que nós não cheguemos a cumprir os propósitos de Deus. Mas nós precisamos também entender que existe uma graça sobre a nossa vida, existe um poder sobre o crente, para vencer as adversidades que nós passamos antes e depois. Principalmente depois de um momento como esse de alegria. Você não se deixe que algo venha furtar essa bênção de que você hoje testemunhou de Cristo Jesus e amanhã possa ter ofuscado por alguma ação, por algum momento na sua vida, aquilo que o Senhor fez na sua vida nessa noite. Mas nós devemos seguir o caminho cheio de alegria. Seguir o caminho, inclusive,
até o final. Alguns desistiram no meio da caminhada. Alguns tiveram outro entretenimento. Alguns buscaram outros amores, que não o amor de Cristo. Alguns deixaram. Mas eu quero justamente aqui desafiá-los, a vocês, todos que foram batizados nessa noite, a vocês prosseguirem no caminho cheio de alegria. Cheio de alegria. Que Deus os abençoe cada vez mais. Que dessa turma, que tantos irmãos do interior que vieram de nossas congregações, como os daqui da sede, vocês possam viver o Evangelho de Cristo Jesus. Vocês possam continuar sendo bênçãos nas mãos de Deus para a vida da igreja. Para que vocês possam testemunhar em alto e bom som para os seus parentes, seus familiares, para a comunidade que vocês estão. Com a vida de que vocês são de Cristo Jesus. É a palavra que eu tenho para vocês nessa noite, para a igreja, relembrando esse texto aqui, da importância de sermos evangelistas e susceptíveis também ao falar de Deus. Não é? Interessante que Filipe não questiona nada, mas Senhor, para o deserto, é isso mesmo? Tem que ir lá para o deserto, fazer o quê? Não, imediatamente ele obedece, e por isso essa vida é ganha. Não é? Eu quero orar com você agora, abaixa a sua cabeça um momento. Senhor, nosso Deus e Pai, nós te louvamos nessa noite. Nós te bendizemos porque a tua palavra é a verdade. Nós te agradecemos porque episódios foram registrados nas Escrituras, dentre os quais nós estamos narrando aqui nessa noite. A experiência desse homem, Senhor, vem para nós em pleno século 21 e ela tem um alcance ao nosso coração. Nós te louvamos, nós te bendizemos porque nessa noite essa igreja recebe em sua comunidade gente que confessou Cristo Jesus como Salvador e Senhor. E nós nos alegramos com isso. Nós, pois, te pedimos, ó Deus, que no caminho agora que eles irão trilhar, possa ser cheio de alegria, possa ser com convicção, possa ser, Senhor, com empenho, possa ser com desenvoltura, possa ser com a dependência do Teu Espírito Santo. Nós oramos e agradecemos em nome de Cristo Jesus. Amém. Graças a Deus. Glória a Deus.